Bom dia, amados. Aqui o pastor Alberto Feitosa com vocês para mais um estudo bíblico na nossa escola bíblica dominical aqui da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. A nossa lição de número 11, a grandeza de Deus na consolação, com a nossa revista Palavra e Vida, certo? Está trazendo nesse trimestre lições importantíssimas, prazerosas e poderosas, falando sobre a vida do profeta messiânico, o profeta Isaías. Mas antes de mergulharmos na palavra de Deus, eu convido você a orar em nome de Senhor Jesus. Feche seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com Deus. Deus nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome, entregamos esse estudo bíblico aos teus cuidados, entregamos esse domingo aos teus cuidados, nossa vida, nossa família. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por pensamentos, palavras, gestos e obras. Que o Senhor possa fazer frutificar a Tua palavra no nosso coração, começar pelo meu, a 30, a 60 e a 100 por um, mas sempre, Pai, para a glória do Teu nome. E que nós possamos nos colocar no centro da Tua vontade, aprender de Ti, pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. E graças a Deus. Olha que coisa boa. Pega a sua revista, se municie da palavra de Deus e vamos aprender juntos nesse momento. Vamos lá? Então, a grandeza de Deus na consolação. Você sabia que apesar de Deus ser um Deus grandioso, um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, nos nossos momentos de angústia, de dificuldade, de maior necessidade, nós podemos contar com Ele? Nós podemos contar com portas abertas, com livramentos, com cura, com bênçãos, sinais, prodígios, maravilhas e consolação. Ele é um Deus também que nos consola. É um Deus que, apesar de ser quem Ele é, o grande eu sou, o Criador, repetindo, de todas as coisas, Ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia e Ele vem nos socorrer. Ele tem prazer em estar conosco, Ele tem prazer em manter um relacionamento aberto, um canal de atendimento, de conversa, de comunicação aberto para nos abençoar. É prazeroso para Deus. Olha que coisa tremenda, né? Deus, Ele pode usar seus métodos, seus mecanismos, com um objetivo comum: conduzir o seu povo a fim de retratar a necessidade de arrependimento. Então Deus, Ele tem métodos, Ele tem planos, Ele tem caminhos, mecanismos para conduzir o seu povo a um estágio, a um estado de arrependimento quando necessário. E Deus usa pessoas, Deus usa famílias, Deus usa países, Deus usa pessoas simples, populares, pessoas do meio do povo, que você olha para elas e me parece, aos olhos humanos, que ela não tem condição nenhuma, mas Deus usa essa pessoa, como Deus também usa o poderoso, como usa o rei, como usava os grandes governantes. Deus também o faz ainda nos nossos dias, através dos seus métodos, porque Deus tem mecanismos para isso e Deus faz o que Ele quer fazer. E o livro do profeta Isaías, ele vem destacar um manifesto de esperança e de redenção para o seu povo. Não somente para nós, mas contando a história do povo um pouco lá em Israel, Israel e Judá, tendo em vista que a nação já estava dividida. Era lá no norte, Israel com sua capital Samaria, e aqui no sul, Judá com a sua capital Jerusalém. Então o povo de Israel, o povo de Deus, ele estava dividido. E a própria palavra de Deus, através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela diz o seguinte, que reino dividido não pode subsistir. E essa é uma grande verdade. Quando o reino se dividiu, e entre norte e sul, o reino ele se tornou
muito mais frágil, muito mais, digamos assim, simples de ser atacado, de ser combatido, de ser derrotado, de ser humilhado, de ser escravizado, como aconteceu durante muitos séculos por vários povos. Vejam só, assírios, babilônicos, medos, persas, gregos, romanos. Olha quantos povos, porque o povo se dividiu. E quando a igreja do Senhor ela está dividida, ela se torna um alvo muito fácil, uma presa muito, repetindo, uma presa muito simples para o inimigo derrotar, para o inimigo derrubar. Quando uma família está dividida, ela também se torna um alvo fácil, um alvo simples, um alvo chamativo para que o inimigo venha e entre naquela família e derrube. Quando um crente está dividido entre a igreja, olha só, quando um crente está dividido entre a igreja e o mundo e a igreja, ele também se torna um alvo muito fácil, muito apetitoso, para que o inimigo venha se lançar sobre ele e consumir ele todo, sugar todas as suas forças, até que ele fique sem vida espiritual e muitas vezes sem a vida como nós conhecemos, o ar que nós respiramos, né? Ou seja, nos levar à morte. Afinal, a palavra de Deus ela afirma que o inimigo veio tão somente para roubar, matar e destruir. Olha que coisa tremenda, né? Mas vamos lá. O Senhor, ele tem um profundo manifesto de esperança e redenção que ele retrata nesses capítulos do 40 a 66 do livro do profeta Isaías. E 3 vieses nos saltam aos olhos. Fica mais fácil de identificar. O primeiro, a grandeza de Deus na consolação. A grandeza de Deus na consolação. Enfatizando a redenção da promessa. Né? Deus ele tem uma promessa para o seu povo. Então, quando o povo de Israel, o povo de Judá, ele se afastava de Deus, Deus ele mantinha a sua promessa, mantinha a sua fidelidade, porque ele trabalha em cima desses 3 vieses, dessas 3 razões, desses 3 pontos, desses tópicos, principalmente, repetindo, entre os capítulos 40 a 66 do livro do profeta Isaías, e o primeiro é exatamente esse, a grandeza de Deus da consolação. Quando o povo se humilhava, se arrependia, Deus ele mostrava toda a sua grandeza através do seu conforto, do seu abraço, do seu consolo, trazendo de novo a alegria para aquele povo. Afinal, um dos salmos nos diz que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. O segundo ponto que nós podemos enfatizar e aplicar também para a nossa vida pessoal essas questões é a graça de Deus da salvação. O que é a graça, meus irmãos? É o favor não merecido de Deus. A graça é o favor não merecido de Deus. Mas, pastor Alberto Feitosa, mas a graça não veio somente por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, mas você se esquece que Deus sempre foi uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 em si, formando um. Ah, pastor Alberto Feitosa, mas eu não consigo entender. Você não consegue entender, meu irmão, justamente porque você é um ser humano, você é uma criatura, você foi criado, você não é um criador. Você não é incriável. Somente Deus tem essa condição em todo o universo. Por isso que fica muitas vezes difícil, quase que inalcançável, nós entendemos isso. Mas nós não precisamos entender, nós não precisamos de coisas tangíveis para que nós possamos tocar.
Nós não precisamos discernir, nós temos que crer. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se podem ver. Então nós temos aqui um Deus grandioso na consolação e temos também um Deus gracioso. Um Deus que se mostra para o seu povo, ainda que no Antigo Testamento, a graça de Deus na salvação, com toda a sua majestade e glória. Certo? E ele enfatiza a redenção, providência e consolação. Redenção, providência e consolação. Olha, a grandeza de Deus, certo? Na consolação, a graça de Deus na salvação. E o terceiro ponto, a glória de Deus na restauração. Restauração do seu povo. Restauração de um país inteiro. Restauração da sua família. Restauração da sua vida. Esse é o Deus imutável. Nele não há mudança nem sombra de variação. É o Deus que nós servimos hoje, é o Deus que sempre existiu também lá no Antigo Testamento. Um Deus cheio de grandeza, cheio de consolo, de conforto. Um Deus preocupado com a sua redenção, para que você venha se redimir dos seus pecados. Um Deus sempre muito preocupado em te confortar, em te consolar. Esse Deus é tremendo. Esse Deus que se mostra em Isaías, e toda a grandeza de Deus na consolação. E aí nós vemos esse Deus aparecer, se manifestar, se revelar. Esse Deus se movimentar, demonstrar o seu poder, demonstrar que Ele está sempre perto, sempre junto, caminhando conosco, como caminhou com o seu povo, com Israel, com Judá, ainda que estivessem divididos. Ainda que por muitos momentos na história servissem a outros deuses, praticando idolatria, ainda que Israel e Judá quisessem ser iguais às outras nações, querendo um rei ao invés de um Deus único e todo-poderoso. Aleluia! O Deus El Shaddai. Olha que coisa tremenda, né? E muitas vezes nós também nos deixamos levar por essas vicissitudes, né? Nós queremos um Deus à nossa moda, nós queremos um Salvador e um Senhor do jeito que nós queremos, do jeito que o nosso coração quer. Um que venha servir aos nossos propósitos humanos, esquecendo-nos que a vontade de Deus ela é perfeita, esquecendo-nos que Ele pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, né? E Isaías também, ele traz algumas provocações para nós no que diz respeito ao seguinte. Ele usa uma palavra, um termo, consolai, ou uma frase, consolai o meu povo. Consolai o meu povo. O profeta anunciou a glória vindoura de Deus, contrastando-a com a debilidade do povo, com a fraqueza do povo, com a ineficácia do povo, com a pequenez humana do povo. Por outro lado, encorajou aos desanimados e eles podiam contar com a promessa de Deus. Isaías sabia que o povo se desviava do Senhor, muitas vezes com facilidade, mas ele anunciava a glória vindoura de Deus, contrastava o Deus Todo-Poderoso com a debilidade, com a fraqueza, com a pequenez do povo, e também, por outro lado, ele encorajava o povo a se fortalecer, a se humilhar, a se arrepender, a não desanimar, a voltar a crer, e crer nas promessas, porque a promessa do Senhor, ela não tem validade. Muitas vezes, a nossa fé em Deus, em determinadas situações, ela tem validade, ela tem um prazo de validade, infelizmente. Não é verdade?
num momento de desemprego, desespero, luta, deserto, enfermidade, doença. Às vezes a nossa fé ela tem um prazo de validade. Mas as promessas de Deus não têm prazo de validade. Deus, Ele é Deus. Ontem, hoje e sempre será. Um Deus disposto a consolar, confortar, socorrer o seu povo. E muitas vezes, apesar da dúvida do seu povo, né? Que às vezes pensava, mas será que Deus pode mesmo fazer tudo o que Ele diz? Às vezes você não se faz essa pergunta, você já fez essa pergunta? Ou você conhece alguém que já fez ou está fazendo essa pergunta? Mas Deus pode mesmo fazer tudo o que Ele diz? Ora, pode. O Senhor, Ele marcou os céus com as suas mãos e o estendeu como uma cortina. Levantou governantes e também os reduziu a pó. Ele, o Senhor, até mesmo chamou as estrelas pelo nome. Olha que coisa tremenda, né? Ele conhece todas as estrelas pelo nome. A luz da sua majestade. Aí eu me lembro lá, né, do diálogo que Deus teve também com Jó. E Jó, nos seus momentos de questionamento, de muito sofrimento, e aí Deus fala para ele assim, agora você vai me ouvir como homem, eu vou falar contigo como Deus. Onde você estava quando eu fiz isso? E Deus cita as estrelas, a ursa maior, né? Os astros que Ele criou e que chama todos pelo nome. Olha que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. E isso nos conduz, faz uma ponte para um segundo viés, para um segundo ponto que Isaías levanta para o povo. Além do consolar o meu povo, que Isaías é usado por Deus, né, para falar com o povo a respeito disso, dessa situação. Isaías também fala que Deus, o Santo de Israel, é o Salvador. Deus, o Santo de Israel, é o Salvador. Olha só o que diz entre Isaías 43 e 44. Capítulos repletos de promessa de conforto, proteção e a reafirmação da soberania de Deus. O profeta registra que o temor das circunstâncias não deveria existir na vida do seu povo. Por quê? Não temas, pois eu te redimi. Essa afirmação, meus irmãos, estabelece o quê? Um tom de esperança e segurança. Que Israel, que havia falhado tão tragicamente no passado, em tantas oportunidades, como nós falhamos também em algumas oportunidades, como a igreja ainda falha hoje em algumas oportunidades, por isso que nós devemos atentar o que diz a palavra de Deus. Apesar disso, foi-lhe dado, ou foi-lhe dito, para não ter medo do futuro, porque aquele que o criou, ou seja, o Senhor, o redimia. Não devemos nos apegar em demasia ao passado, ficar agarrado no passado. Temos que procurar, sim, viver o presente, resolver as nossas questões espirituais no presente e entregar totalmente o futuro para o Senhor. Por quê? A Ele pertence. Como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Além disso, Deus reforça o valor de Israel, afirmando que o povo é precioso e honrado aos seus olhos. Olha que coisa linda, né? Apesar das circunstâncias, das dificuldades, dos erros, dos pecados, das mazelas de Israel, Deus olha para Israel, olha para o seu povo ainda hoje, com esse olhar amoroso, dizendo que o povo é precioso e é honrado aos seus próprios olhos. Você é honrado e você é precioso aos olhos de Deus. Creia nisso, creia
E se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor hoje. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje, agora. Sim, faça isso em nome do Senhor. Amém? Porque você é precioso. E você tem honra diante do Senhor. O Senhor te olha com um olhar de misericórdia, de compaixão. Ele consola, Ele governa, Ele é Senhor de todas as coisas. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor também é o terceiro ponto que Isaías coloca aqui, já caminhando para o final. O Senhor, além de ser ungido, o Senhor é libertador. O Senhor é libertador. Deus fala diretamente a Ciro, o rei persa, olha só. Deus usa uma nação estrangeira, Deus usa um homem, um rei estrangeiro para cumprir os seus propósitos. Deus fala diretamente a Ciro, rei persa, designando-o como seu ungido. Ciro é escolhido para libertar Israel e restaurar Jerusalém, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, independente de sua origem ou crença, para cumprir seus planos. Para cumprir os planos de Deus. Ah, pastor, Deus pode usar qualquer pessoa de qualquer crença para ser um profeta a meu favor, para ministrar sobre a minha vida? Não. Mas para cumprir um plano, pode. Como ele cumpriu aqui, como Ciro foi objeto, instrumento nas mãos do Senhor. Um rei persa de uma nação estrangeira para derrotar o inimigo, aquele que escravizava Israel, para libertar Israel. Deus pode usar uma pessoa do teu trabalho, lá um colega de trabalho, um patrão, de alguma maneira, de alguma forma, para dar um rumo na tua vida, para te colocar no prumo, até para ser um objeto de, entre aspas, opressão, uma pessoa que te instigue, uma pessoa que pega no teu pé, uma pessoa que vive ali brigando contigo, te pressionando. Muitas vezes Deus está usando aquela pessoa para te colocar num patamar de domínio próprio, de mansidão, ou para chegar a um determinado ponto na sua vida espiritual que você ainda não alcançou e não vai chegar de uma outra forma. E muitas vezes nós entendemos errado os planos de Deus. Né? Deus pode usar alguém da nossa família, alguém lá da sua escola, da sua universidade. Deus pode fazer. Deus pode usar alguém. Deus pode usar um Ciro, até uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, para fortalecer a sua fé. Essa pessoa pode ser conhecida sua, pode receber uma graça, uma bênção, pode receber uma cura, e você vê que realmente foi Deus quem usou aquela pessoa para chegar até você e restaurar novamente a sua fé, a sua caminhada com Ele. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, Deus pode sim. Deus pode fazer. Olha só que coisa linda. A queda da Babilônia e de seus ídolos é retratada nos capítulos 46 e 47. Enquanto os ídolos são incapazes de salvar, Deus promete carregar e sustentar seu povo até o fim, até a velhice. Muitas vezes você fica apegado, nos dias de hoje, vamos trazer para os nossos dias, você fica apegado ali a um ídolo, você cria uma certa idolatria a alguém, pode ser até um filho, uma filha, pode ser um objeto, um carro, uma casa, um apartamento, pode ser até um obreiro, pode ser até um pastor. Você cria aquela idolatria, você fica ali agarrada naquilo, e Deus quer te usar, Deus quer te levar para outro lugar, Deus quer realizar sinais, prodígios, curas, milagres através da tua vida, mas você está ali, você tem que se libertar disso. Você tem que entregar tudo para o Senhor. Você tem que colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. Entendeu? Colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. Deixar que os ídolos da sua vida caiam por terra, sejam quebrados, destruídos, em nome do Senhor Jesus. Pode ser qualquer coisa. Uma banda gospel, um clube de futebol, pode ser qualquer coisa. Mas o ídolo tem que ser quebrado. Tem que ser jogado por terra.
para Deus prevalecer total e completamente na tua vida, na vida da tua família, em nome de Seu Jesus. E aí você vai prosperar, com certeza, você vai prosperar tremendamente em nome de Seu Jesus. Bom, o profeta convoca Israel a ouvir e entender a palavra do Senhor, destacando que o Senhor previu os eventos que se desencadearam e que não abandonou seu povo. Ou seja, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, Deus sabia que o povo ia ficar em cativeiro, Deus sabia que ia usar um homem chamado Ciro para libertar o povo, Deus sabia que ia usar um profeta, que Deus usa profetas, Deus sabe todas as coisas, Ele é conhecedor de todas as coisas, do ontem, do hoje, do sempre será. Deus sabe todas as coisas, queridos. Não adianta fugir disso. O melhor é confiar em Javé. Isso é fundamental. Confiar no Senhor, confiar em Jesus. Isso é essencial na sua vida. Especialmente quando nos deparamos com as dificuldades e as ilusões. Olha só, confiar é fundamental, principalmente quando nós nos deparamos com as dificuldades e as ilusões de segurança oferecidas pelo presente século. É ou não é verdade? E a própria palavra de Deus, lá, por intermédio do apóstolo Paulo, que diz que o mundo jaz no maligno. Olha que coisa terrível. Né? Ele é o Deus desse presente século. Que coisa terrível. Então vamos entregar tudo para o Senhor. Vamos deixar que Deus, Ele comande, controle a nossa vida. Que Ele seja nosso Senhor e nosso Salvador. Que Ele verdadeiramente venha a ser o supridor, o provedor em todas as áreas da nossa vida e que nós venhamos mostrar arrependimento e fé para a honra e glória do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Que Deus possa fazer fluir um rio de água viva na sua vida, na sua família e no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar? Soberano, eterno e poderoso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome, encontramos conforto, consolo, num Deus grandioso, num Deus libertador, num Deus que restaura, que o Senhor possa continuar conosco, Senhor, perdoando os nossos pecados, enchendo-nos de Ti, da Tua presença, que nós possamos continuar sendo, como igreja do Senhor, preciosos e honrados aos Seus olhos, para a honra e glória do Teu nome, pois convém que cresça o Senhor e diminua cada um de nós, a começar por mim. Entregamos tudo a Teus cuidados, que tudo é Teu, somos gratos pelo estudo da Escola Dominical na manhã desse dia, continua conosco, nos dá um culto abençoado, aqui não só na primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, mas nas demais igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra, uma tarde com a nossa família, uma noite, um culto também extremamente abençoado, cheio da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus oramos, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. E até a próxima, meus irmãos, minha irmã, povo de Deus. Beijo no coração, ó. E até a próxima. Fica na paz. Fui. Abração.